A minha vida inteira eu trabalhei em imprensa e tenho que defender a imprensa. Quando chega o presidente da República, até uma covardia, né? Um presidente da República dizer que vai dar um soco na cara de um jornalista, porque o cara não pode responder. Se o cara responder, ele, sei lá, vai preso ou não. Mas parece que... vamos ver primeiro essa... Foi dentro da igreja que o Bolsonaro disse que ia dar um soco na cara do jornalista da Globo. Eu me solidarizo com ele e com todos os colegas de imprensa. Foi dentro da igreja... presidente, acho que não foi o Bolsonaro, foi o Jair que agiu ali, né? Dentro da igreja, presidente, me ajuda aí. O senhor é católico que nem eu. O senhor disse que ia dar um soco na cara. Na saída ali da igreja. Olha, na saída, mas tá ali, pô. Deus não é onipresente? Se Deus é onipresente, ele tá na porta da igreja também. Na saída da igreja não muda nada. E quem falou que ia dar um soco na boca do jornalista da Globo, é isso? Falou sim, Datena. Ele, né, ontem realmente saiu aí, né, desse figurino aí de paz e amor, né, conforme você mesmo fez questão de frisar. E aí ele foi perguntado, né, o colega do jornal o Globo foi lá e perguntou assim, presidente, e os 89 mil reais que a primeira-dama recebeu do Queiroz? Falou, né? Do Queiroz, ele perdeu a paciência. Ministério Público do Rio de Janeiro. Falou do Queiroz, ele perdeu a paciência. Aí ele... Pois é, presidente, o senhor não deve nada do Queiroz, por que o senhor perde a paciência? Então vamos ver o Bolsonaro dizendo que queria dar um soco na cara do nosso colega da TV Globo. Por gentileza, põe na tela. Com vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Eu tenho vontade de encher tua boca de porrada, seu safado. Foi isso que disse o Jair. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é o presidente da República. Aí ele voltou a ser o Jair. Né? Deixou de ser nem o Messias. O Messias não fala isso. O Messias só quer paz e amor. Então, foi o Jair. Não foi o Bolsonaro, aquele que a gente estava aprendendo a conviver ultimamente. Não é? E hoje, num evento chamado Brasil Vencendo a Covid, o Bolsonaro defendeu a hidroxicloroquina, ele ama a hidroxicloroquina. Eu sugiro ao Sidney da Ultrafarma contratar o Bolsonaro para fazer merchandising da hidroxicloroquina, que ele faz melhor do que eu e qualquer um outro. E ele voltou a atacar a imprensa. Aliás, ele não voltou a atacar a imprensa. Ele chamou a imprensa de bundões, à exceção do Alexandre Garcia, que eu nunca vi se ele tem bunda ou não, mas pelo jeito deve ter uma bunda grande, porque o Bolsonaro falou assim, ouvi o que ele falou, ele chamou todos nós de bundões, não é isso? Chamou nós da imprensa de bundões, não foi isso, Caio Messina? Então, vamos ouvir. Mas não foi o Bolsonaro, foi o Jair. Eu estava tão preocupado com outra coisa que eu não ouvi isso a hora que ele falou. Então, vamos ouvir o que o Jair falou. Existia, sim, uma sinalização que, em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, né, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Aqui, nesse prédio que estão aqui, né, aqui 200 e poucos servidores foram acometidos da Covid. Pelo que eu fiquei sabendo, a grande maioria, se não todos, não posso comprovar, usaram a hidroxicloroquina. Nenhum foi internado. E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele, e acabaram botando na veia dele água de coco. E deu certo. Aqui a cloroquina é a mesma coisa. E vi a pressão política em cima de médicos pelo Brasil. Em 78, um soldado, numa oficina de cordas, né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. É pouca coisa, mas 2,5 metros é isso aqui. Né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar a caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. Repete essa última parte aí. Deixa eu ver se eu entendi direito o que o senhor presidente falou.
quando pega, dá para votar nesse ponto aí? Quando pega num bundão de vocês, é isso? O Caian foi isso mesmo, enquanto eles voltam aqui? Quando pega num bundão de vocês, engloba todos nós. Você é um bundão, lógico. Eu seria um bundão, nós seríamos todos bundões. Vamos ouvir, só para ouvir direito o que ele fala. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Agora eu entendi bem. Então, analisando à luz da lei, se isso aí é uma fala ofensiva, que cabe crime contra o presidente ou coisa nenhuma. Está na capa do UOL, eu não sei se eu acho aqui na capa do UOL, que eles estão analisando à luz da lei. Se isso aí é um crime do presidente ou se não é. Estava na capa do UOL, deixa eu ver, que tem muita coisa aqui. Ele chamou todos nós de bundão, bundões. Seríamos eu, você, bundões, todos os jornalistas bundões. Tem tanta coisa aqui. Ao invés de eu procurar aqui, por que vocês que estão sentados aí não procuram isso aí? Já deviam estar procurando. Senão eu vou chamar vocês de bundões também. Mas é o seguinte, estão vendo à luz da lei se isso seria crime cometido pelo presidente chamando a imprensa de bundões. É isso mesmo, Caian, ao invés dos caras acharem o negócio do UOL aqui? Isso, Datena. Tem até a oposição, né? Está ameaçando ingressar ali no Supremo Tribunal Federal, né? Com uma notícia crime, né? Justamente com essa argumentação aí de que foi uma ofensa aí a uma instituição, né? Que, assim como um poder da República, a própria imprensa seria uma instituição. Mas hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quem cabe levar adiante, né, um eventual processo de impeachment, falou que nesse caso específico da imprensa, Datena, não cabe ali, né, um processo para tirar o presidente do cargo, não. Bem, porque o Maia está abraçado com o Bolsonaro ultimamente de uma forma assim impressionante, né? Impressionante, como o Maia vai de opositor do Bolsonaro a amigo do Bolsonaro em 2 dias. Do mesmo jeito que o Bolsonaro está abraçado ao Roberto Jefferson, ao Valdemar, da velha política que ele contestava. Bom, eu não sei se é crime ou não o que o senhor presidente da República fez. Mas aí ele abre essa afirmação dele, ele abre uma mão, uma rua de 2 mãos. Do mesmo jeito que o senhor presidente da República, pelo cargo que eu respeito, e respeito até o presidente Bolsonaro, porque gosto dele, ele abre um caminho de 2 mãos, porque ele também não pode ofender qualquer cidadão brasileiro da forma com que ele ofendeu, seja ele da imprensa ou não. Eu, por exemplo, sou do jornalismo e não sou bundão, senhor presidente Bolsonaro. Eu não sou bundão. Agora, o senhor me dá o direito de chamar o Jair de bundão. Então, bundão é o Jair. Bundão é o senhor. Não o presidente da República, esse eu respeito. Mas a partir do momento que você chama a minha classe toda de bundão, eu também posso chamar o senhor de bundão. Não é? Como todos nós somos bundões. Teve muita gente que perdeu a vida, que deu a sua vida, inclusive durante o regime militar, que deu a sua vida, e não só durante o regime militar, deu a sua vida fazendo matérias. A imprensa brasileira foi fundamental na mudança desse país em várias oportunidades. Então, os jornalistas brasileiros não são bundões, pelo contrário. São gente que vai para a rua trabalhar, pessoas que vão para a rua trabalhar, enfrentando dificuldades enormes. Houve já correspondentes de guerra, muito mais que o senhor pulava de paraquedas, salvando, não sabia que o senhor era super-herói, que salvou gente a 2,5 metros de profundidade. Mas teve jornalista brasileiro que já foi correspondente de guerra. Como é que o senhor chama toda a nossa classe de bundões? Então, com todo o respeito ao cargo de presidente da República que o senhor tem, bundão é o senhor, presidente. O senhor vai me desculpar. Essa é a minha opinião. Com todo o respeito que eu tenho ao cargo de presidente, até do senhor que eu gosto, mas bundão não. Que é isso? Chamar a gente de bundão e todo mundo fica quieto aí de bundão? Ah, vamos procurar na lei cometeu crime ou não. O Maia também me espanta muito, que o Maia estava
era completamente oposição do Bolsonaro, agora por uma série de interesses, anda de braços dados com o Bolsonaro. Ah, isso não é crime, chamar a imprensa de bundão? Não é crime, porque esses políticos também, a maioria, gostaria de chamar a gente de bundão. Bundão é uma ova. Eu não estou chamando o presidente da República de bundão. Eu estou chamando o Jair de bundão. Ele chamou a gente de bundão, pronto, acabou. Chumbo trocado não dói. Tem mais alguma coisa a dizer aí, ô Canhão Messina? Você é bundão também ou não? Não, eu tô dentro do peso da minha bunda. Não, mas falando tá sério, sob controle aqui. É legal você chegar em casa assim, o seu filho perguntar: ô pai, você é bundão, pai? Porque o Bolsonaro falou que você é bundão. Com certeza. Vai te catar, pô. A gente sempre tratou o presidente com o maior respeito. Bundão é uma ova, pô. Bom, já deu pra ele, vai. Sentido, Ô, Caian, né, tá bom pela conversa de hoje, já deu pra ele. Fica o dito pelo dito e pronto, acabou. Tchau, Caian. Bundão. Um abraço. Pô, vida inteira trabalhando, gente morrendo de fome com uma série de coisas aí dentro da nossa profissão, morrendo aí, sendo correspondente de guerra, e o cara ser chamado de bundão, cara. O presidente tem que ter mais respeito por todo mundo. Isso é uma brincadeira.